Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Golpe no TCU. Eu estou com uma espécie de gripe Adams aqui, terrível. E mais um espetáculo indecoroso, né? Vergonhoso, Num domingo, assintoso. aí a informação que nós tivemos, essa tudo que a gente publicou aí mesmo, quer dizer, o Zimler já estava atuando, já havia surgido essa notícia de que haveria um recurso e tal. Não havia, assim, a recurso propriamente contra a peça dentro do TCU, é uma coisa que não existe, recurso contra um parecer, não é? Que foi a primeira informação que veio à tona, né? Que eles fariam um recurso. E aí, o STF, né? Não, no STF foi o que o Mário apurou lá com o pessoal do TCU. A primeira informação é que eles tentariam um recurso dentro do TCU. Como recurso dentro do TCU contra a peça em si não existe, porque não existe recurso contra parecer, não existe essa possibilidade. Então, o que se imaginava é que eles fossem ao STF diretamente. Aí surgiram com essa palhaçada ontem, que na verdade, eles nem sabiam o que fazer, né? Eles falaram, a gente precisa melar esse troço. Exato. E estavam tentando encontrar mas eles encontraram com a ajuda desde o primeiro momento, como, aliás, não só nós, não lembro mais qual foi o órgão que noticiou, que o Zimmer estaria ajudando eles nesse aspecto. Muito bem. Só que, no final do dia, aliás, no início deste dia aqui, já a informação era que a forma como foi feita foi tão desastrada, tão agressiva, que mesmo os ministros que achavam simpática a ideia, que não queriam reprovar as contas da Dilma, queriam se livrar desse pepino, e se mostravam simpáticos à ideia de arguir o Nardes, tal, ficaram espantados com a virulência, né? E até o próprio Zimmer, ao que parece, tudo isso é ao que parece, também já virou casaco outra vez para o lado do bem. Ministro Zimmer, eu espero que isso continue assim. Enfim, porque eu acho que enquanto o governo atacar as instituições, os ministros topam. Quando eles concentraram o fogo num ministro em particular, no Augusto Nardes, que é o relator, eu acho que isso criou uma certa... Eles se sentiram atingidos também, porque embora eles não sejam um tribunal, um tribunal não é do judiciário, né? O TCU é um tribunal ligado ao legislativo. Eles falaram, mas peraí, vocês imaginem, que a conversa era essa, imaginem o governo fazendo uma coletiva para atacar o TSE ou o STF dessa forma. É uma coisa inconcebível, né? Enfim, de qualquer maneira, eu acho que o intuito de adiar, de empurrar com a barriga... Foi atingido, né? Eu acho que foi atingido. Vamos ver agora como é que o corregedor... O direito de arguir o governo tem, é que não se esperava que ele fizesse isso. Mas, se for levado a plenário, neste momento, e a gente tem que sempre no Brasil ser cuidadoso, neste momento o governo perderia, ou seja, eles rejeitariam a arguição. Agora, o que o governo vai fazer com isso? Se vai levar para o STF? Olha, eles já mostraram o que vão fazer, né? Eles vão tentar adiar o máximo possível. Eles não têm limites, essa é a verdade. Eu acho que vai depender muito também do próprio corregedor, né? Porque o Carreiro, ele pode... É o homem do Sarney, né? Ele pode simplesmente pegar ali a arguição da suspeição e dizer que não tem, né? Pode, mas eu tendo a crer, eu espero que ele não faça, que ele não aceite, mas eu tendo a crer que ele vai levar, mesmo sabendo que o governo vai perder. Quer dizer, a questão é que o governo, ele não tem cálculo político de desgaste. Quer dizer, evidentemente que o desgaste do governo vai ser maior, vai demorar mais, mas vai ser maior. Quer dizer, eles estão apostando no contrário, mas evidentemente é que como eles estão apostando justamente contra o tempo, né? Quer dizer, eles estão querendo adiar o máximo para ver se o Cunha cai antes, para ver se todo esse negócio eles conseguem contornar. Eles estão jogando com o tempo, né? Agora, o problema todo é isso. Ficou claro também, ontem a gente até noticiou,
essa coisa do governo saber quem são os ministros que têm ali algum tipo de rabo preso, né, de telhado de vidro, e jogar com isso, né, e colocar no colo deles e constrangê-los publicamente, né? Quando você faz esse recurso ao corregedor, um corregedor que está sendo investigado na Lava Jato em função lá do dinheiro que teria recebido lá pela delação do Ricardo Pessoa, né, que ele teria recebido 1 milhão para liberar as obras, para liberar licitações lá de Angra 3. Então você coloca o cara no mesmo barco, né? Fala assim, olha, você tá com a gente sabe muito mais, e assim, sabe, é bom você botar isso para frente, né? Você sabe, mas eu acho que a coisa está muito mal pensada, porque também tem um efeito assim, eu digo o governo, né? A gente vai perder mesmo isso, mas a ideia de desgastar a imagem do TSE, de desqualificar a decisão do TSE, não, desculpa, do TCU, tá embutida também nesse cálculo que é um pouco confuso, que é um pouco desastrado. Quer dizer, eu concordo com você. Eu acho que o cálculo foi mal feito. Ontem, a primeira coisa que eu escrevi no Domingão foi concordar com o Fernando Henrique de que o impeachment vindo através do TCU ainda não tinha uma narrativa, porque muita gente dizia não, existe até a necessidade de impeachment, mas o TCU sozinho não basta, a gente confia muito, a narrativa da Lava Jato é muito mais forte. Quer dizer, o governo levou dinheiro roubado da Petrobras para se eleger, isso é fortíssimo. Do TCU é algo um pouco mais cheio de tecnicalidades, mas você pensa, você lembra que a gente já comentou isso aqui? A gente já comentou. Do ponto de vista do PT, quer dizer, o PT não está entendendo que quanto mais ele ficar no poder, vai ser pior para o partido, que o partido vai desaparecer. Não, mas o que eu queria dizer, eu queria completar é exatamente isso, que eles deram uma narrativa. Eles criaram uma narrativa. Com os 3 vilões ontem, que apareceram em cadeia nacional para anunciar a perseguição contra o ministro relator Augusto Nardes, eles construíram já um enredo, né? Já existe um enredo. Exato. E eles fizeram crescer, ontem mesmo, o Renan Calheiros ainda dizia, não acho que as ilegalidades cometidas no TCU sejam motivo para o impeachment. Aí havia ainda um discurso, mas esse pavor, esse pânico do governo, a importância até desmedida em relação à estratégia que eles poderiam ter de quase ignorar as decisões do TCU, já que é um parecer que não é um julgamento definitivo, é um parecer que vai ser encaminhado ao Congresso, eles tinham a possibilidade de minimizar a derrota no TCU. Agora eles maximizaram, embora eles tenham retardado. Exatamente, eles deram uma narrativa forte a esse, inclusive porque o que a gente vinha conversando era justamente do ponto de vista político. No caso da Dilma ser empichada, com perdão do verbo empichar, que muita gente não gosta, pelo TCU ficaria uma coisa técnica, né? Tem uma tecnicalidade, como você falou. Não é, a gente já comentou isso. Do ponto de vista do PT, é melhor que a Dilma saia pelo TCU que saia pela Lava Jato. Claro. É culpa do Arno Agostinho. É culpa do Arno Agostinho. É culpa do Guido Mantega, não é o PT. Exato, e não é roubo, né? Não é roubo, né? É uma questão, uma tecnicalidade. No entanto, agora eles realmente deram uma dimensão a isso que passou a ser ruim também do ponto de vista da narrativa, né? Eles poderiam inclusive jogar, né, toda a problemática no Congresso, né? Porque como sairia do TCU apenas a recomendação de rejeição, né? E caberia ao Congresso rejeitar realmente. Então, eles poderiam até lutar no Congresso, jogar a responsabilidade por isso para o Congresso e tornar realmente a coisa política. Eles trouxeram o discurso de que é um julgamento político para o julgamento técnico, né? E acabaram... É um tiro no pé. Agora, também... É o desespero, né? Porque isso denota que eles não têm a garantia, eles não estão seguros de que eles conseguiram
acertar com o PMDB o apoio no Congresso, né? Porque eles temem perder, né? Estão realmente apavorados, eles acham que podem perder, que poderão perder. Esse é outro. Denota que toda essa articulação que foi feita, essa reforma política, então não vale nada, né? Esse é outro tiro no pé, evidente, né? Porque os jornais já estavam falando, bem, houve uma meia vitória, ela ganhou algum tempo com essa reforma política, porque ela conseguiu se articular com metade do PMDB e conseguiu comprar o baixo clero. Existia uma história de que havia sido uma vitória para ela, essa reforma ministerial, e de que ela havia conquistado algum tempo, conseguido alguma sobrevida graças a essa. E ela própria, com essa ação, demonstrou que não é verdade. Quer dizer, no dia seguinte à suposta vitória da Dilma Rousseff, ela demonstrou ao país inteiro que não ganhou coisa estranha. Segundo ela própria. Não ganhou nada, só entregou. Né? Só entregou, não ganhou nada. A situação ela está tão ruim e ela declina com uma tal velocidade que mesmo muita gente pensa assim que o Eduardo Cunha é o fiador do encaminhamento do processo de impeachment. Sinceramente, agora assim, estão tentando articular, fazer com que o governo também se articula para ter um novo presidente da Câmara que seja do PMDB, com um vice do PT. Gente, não vai dar. Sabe por que não vai dar? Porque o país está indo para o saco. A próxima agência que rebaixar o Brasil, e vai rebaixar, acabou. Não tem mais jeito. Entendeu? Então, assim, dá assim, alguns meses, a gente vai ficar nessa agonia, o país piorando, né? Eles fazendo aquelas contas malucas, mas não adianta. O país está... A Lava Jato correndo. É diferente. A Lava Jato correndo. Na época do mensalão, a Lava Jato correndo, na época do mensalão, além de não ter... Porque hoje a gente olhando o mensalão é uma coisa, é um absurdo, mas se você pega comparado ao Petrolão, né, e comparado à investigação que existe em torno do Petrolão, a respeito do Petrolão, que surgiu da justiça, né, porque o mensalão não surgiu da justiça, o mensalão surgiu da imprensa. Né? Não, o Petrolão surgiu da justiça, isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Na época do mensalão, não havia também uma questão econômica. O país parecia ir bem, o país estava crescendo, etc. Agora, com tudo se desfacelando, né? Não tem como continuar, não adianta ficar com cálculo de que... Ainda mais, eu leio essas análises absurdas, dizendo que caindo o Eduardo Cunha, a Dilma consegue emplacar o novo presidente da Câmara dos Deputados, mas se ela não conseguiu emplacar o primeiro, quer dizer, o Eduardo Cunha está ali, a despeito dela, ela havia acabado de ser reeleita presidente da República e não conseguiu emplacar o candidato dela à presidência da Câmara. Imagine agora, com todo o desgaste desses meses, se ela conseguiria emplacar alguém. É o contrário. Claro. Inclusive deu a ciência e tecnologia para o dono do Barganha, que é um homem do Cunha. É o pau mandado do Cunha. O pau mandado do Cunha. Né? Ou seja, mostra que o Cunha não é que o Cunha está fraco. Né? Não. E a gente lê essas notinhas na imprensa dizendo há um atrito entre os ministros indicados pelo Cunha e o Cunha agora. Existe um atrito. Eles... O problema é que a imprensa ela cai naquela conversa do cafezinho ali, né? A conversa do cafezinho é onde se planta o que quer, né? O que se quer, né? Então, os balões de ensaio todos saem do cafezinho. Cláudio, então, você é o nosso homem em Brasília porque você não frequenta o cafezinho da Câmara. Eu vou lá muito de vez em quando. A gente... tem outros caminhos, o poder tem outros caminhos, né? Esses caminhos aí são os óbvios, né? Então, inclusive estou com umas novidades aí de Lava Jato aí, mas vou botar nas notinhas. Às 11 da noite. 11h30. Essa, por exemplo, que você colocou depois das 10 no domingo, eu achei muito interessante. Quer dizer, não, peraí, o Marcelo Odebrecht, você disse que o Marcelo Odebrecht teve reuniões com a ABIN? Com a ABIN e com o GSI. E com o chefe da ABIN. O diretor da ABIN é o mesmo, né? E com o antigo ministro do GSI, que era o Félix, que era um cara, inclusive, muito enrolado, né? Com todas aquelas
aquelas questões lá atrás de... Você sabe que eu fui direto no parágrafo, não li o título no seu primeiro, na sua primeira linha, assim, que o Marcelo Odebrecht reuniu-se com a inteligência brasileira. Aí imaginei assim, Marilena Chaui, Emir Sader. Não, mas são os caras que fazem grampo, que seguem as pessoas, né? Exatamente. É fantástico. Não, né? eu corri, né? Eu até resgatei o noticiário da época, porque já teve muita coisa envolvendo a Petrobras. Em 2008 teve um caso lá de roubo de laptops, né? E eu imaginei que fosse alguma coisa assim que tivesse acontecido. Lá em 2005, inclusive, teve uma questão que o GSI foi acionado, porque lembra que tinha um funcionário da Odebrecht no Iraque que foi sequestrado e morto? Não sei se vocês lembram disso. Lembro, sim. É um brasileiro, ele acabou sendo sequestrado e morto por um grupo. No Iraque eu só choro pelos Marines. E eu até resgatei isso, mas era um negócio que aconteceu em 2005, né? Em 2005. Então não tem nada a ver. Em 2010 não tinha nada, não tinha nenhum assunto candente ali, não tinha nada que... Não, são parentes. E porque a inteligência brasileira, você sabe, né? Atua no Iraque. Não, é porque assim, é natural que ocorram... Entendi. Mas enfim, não tem nada a ver. Né? E é natural, assim, é até assim, você ter encontros institucionais vamos dizer assim, é natural, né? Agora, o problema é o seguinte, que os dois caras que foram nesse encontro institucional, ou seja, o próprio Marcelo Odebrecht e o Alexandrino Alencar, hoje estão presos. Não são exatamente institucionais. Né? Não, e a gente sabe, poderia ser, mas quer dizer, hoje quando a gente olha todos esses encontros, é a mesma coisa que os encontros que a Dilma teve, que às vezes não sempre, né? O pessoal não está dando a dimensão da coisa. Cláudio, só um minuto. A BIM seria, guardadas as imensas diferenças, a nossa CIA, certo? Uhum. Você pode imaginar um dono de uma empresa que tem contratos com o governo tendo reunião institucional com o diretor da CIA? Não, é possível. Não, é possível. O que eu acho? Eu conheço. Não, vamos lá, Mário. Eu conheço o pessoal da BIM, conheço. Já tive encontros também institucionais. Eu já fui seguido pelo pessoal da BIM. Eu sei. Bloqueado pelo pessoal da BIM. Não, vamos lá. Não existe. O que eu acho? Vamos lá. O que eu acho? Eu acho assim, é possível o encontro institucional? É possível. Eu mesmo tive encontros com o pessoal do GSI várias vezes, com ministros. Você vai conversar para falar de muita coisa. Às vezes tem uma cúpula, vai ter um evento internacional aqui, aí você senta com o diretor da BIM e pergunta como é que vai ser, né, o esquema de segurança, etc. e tal. Então, assim, você tem assuntos que você pode tratar institucionalmente. O problema é que essas pessoas que poderiam ter que esse encontro poderia ser institucional, essas pessoas estão presas por conta do maior escândalo da história de corrupção, né? O maior escândalo de corrupção da história desse país, quiçá do mundo, né? Então, o problema é isso, como você olha isso em perspectiva. A Dilma mesmo teve 3 ou 4 encontros privados com Marcelo Odebrecht, que a gente noticiou já até antes da coisa tomar esse vulto todo, e que você olha assim e fala assim, peraí, primeiro que já lá atrás já se questionava os próprios empreiteiros, viu? Eu ouvi, quem me trouxe informação, inclusive, foram esse pessoal, esses lobistas que atuam aqui no Congresso, que diziam o seguinte, olha, o Marcelo não pode ter um encontro privado com a Dilma sem um representante das empreiteiras, né? Do patronato, né? Ali, do sindicato, né? Das empreiteiras. Ele não pode ter um encontro privado, porque é isso, né? É um encontro institucional. O Marcelo, a gente viu nesses e-mails também que eu publiquei na sexta e no sábado, que ele também teve encontros privados com o Gabrielli, né? Com o Gabrielli, encontros privados, inclusive. Para discutir questões específicas, né? Aí não se trata de um encontro institucional. Vamos conhecer o novo presidente vamos apresentar o presidente da maior empreiteira do país, a maior estatal do país. Não é isso. Não é isso. E nesse caso mesmo da... Não é troca de figurinhas ali. E nesse caso mesmo da BIM, você falou uma coisa muito, muito importante, que é o seguinte, se fosse... Olha, acabou de tomar posse o novo diretor o novo ministro do GSI, o novo diretor da BIM. Não teve nada disso. Foi na verdade ali... É discutir contrato. Não faz o menor sentido. Não faz.
Tudo isso para concordar com você, Mário. Tudo isso para concordar com você. Não faz sentido. Uma reunião com a BIM não tem o menor sentido. E agora, que você sabe, pelos e-mails, que o sujeito comprou dossiê para desqualificar delegado da Lava Jato. Eu me pergunto o seguinte, esses dossiês foram montados pela banda podre da PF ou foram montados também ou só pela BIM? Se houve uma parceria? Porque esse negócio de dossiê, e você sabe muito melhor do que eu, Cláudio, quem produz dossiê aí em Brasília é a BIM. Então, aliás, por favor, juiz Sérgio Moro, Força-Tarefa da Lava Jato, é preciso indagar a este senhor que está preso há 100 dias, o senhorzinho Malta, que está preso aí em Curitiba. O senhorzinho não fala. Não, sim, mas põe lá, pergunta. Pergunta, que história é essa? E você sabe que ninguém também deu muita atenção, né? Mas a gente, embora o GSI seja uma coisa assim que a gente possa questionar até a existência dele, justamente porque ele se tornou um grande cabide de emprego, você tinha ali algumas pessoas, um pequeno núcleo de estudiosos do tema, né, de inteligência que era um núcleo importante. Mas assim, o GSI na sua configuração, ele não tinha, ele realmente era um problema, né? Como é sempre um problema você não ter um chefe de inteligência com status de ministro. Então hoje se você é um problema você não ter um chefe de inteligência cuja língua pátria não seja o inglês. Agora, olha aqui, isso aqui que eu vou falar é importante. O diretor da BIM, que é o mesmo já há vários anos, que é o Wilson Trez, quando ele estava justamente, né, enquanto ele esteve subordinado ao GSI, teve muito problema, muito choque, né? Eu escrevi várias matérias disso, porque você está subordinado a um militar, né? Então você tem um órgão de inteligência subordinado ao militar. Isso gerou muita matéria na imprensa, gerou muito questionamento, etc. Essa questão ficou meio que pacificada nos últimos anos. O problema é que agora você teve a extinção do GSI, né, como ministério, como status de ministério, e a BIM agora vai ficar subordinada ao Ricardo Berzoini. Opa! Então, assim, a coisa está ficando muito mais grave. Você está colocando um órgão de inteligência justamente... O círculo sempre se fecha. Né? Quer dizer, quem que é o Ricardo Berzoini? É o homem da Bancop. É o homem da OAS. A OAS reformou a sua casa, Mário? É o homem dos fundos de pensão. A OAS reformou a fazenda e reformou a casa do Lula. A casa no Guarujá do Lula. A mesma empresa que chamava o Lula de Brahma reformou a casa dele. Só parênteses. O presidente da CUT mora numa casa de propriedade da OAS, assim como a casa do Lula ainda está em nome da OAS, tudo bem, a fazenda está em nome de Dois Laranjas, mas o apartamento no Guarujá ainda está em nome da OAS. E a primeira, aliás, mesmo, olha, ainda que não houvesse nenhuma prova de que o dono é o Lula, só de olhar aquela foto que transformou uma cobertura numa espécie de banheiro. Não, isso só pode ser ideia daquele pessoal. Olha só, mas você vê o tipo de casa em que ele mora e você, culturalmente, mesmo, esteticamente, você percebe de onde vem aquilo ali, né? É dinheiro novo. O que a gente percebe o dinheiro, é dinheiro que veio fácil, mas olhando aquelas fotos, você percebe isso tudo. Você vê, isso daqui, olha, isso é dinheiro que não é dele. Você vê. Eu vou até abrir um parênteses aqui, porque tem gente que às vezes não entende a importância desse caso da Bancop, né? A Bancop, a cooperativa do Sindicato dos Bancários de São Paulo, que, vamos dizer assim, é a origem de toda essa turma, né? Inclusive do próprio Berzoini, que o Berzoini, inclusive, está junto com o Gabas. Ele seria e será atingido em algum momento pela investigação da Pichuleco. É a turma do Guxiquem, né? Agora, que é a turma do Guxiquem. O que é importante? A Bancop foi criada justamente como uma cooperativa para criar moradia, né, para os sindicalizados, né, para o pessoal, os bancários, né? Só que ela quebrou. Por quê?
eles usaram, o PT usou o dinheiro da contribuição dos bancários para financiar a campanha política do PT. Isso está provado, né? Existe a investigação, isso está provado. Eu mesmo tenho aqui documentos que mostram lá o uso e tal do dinheiro nas campanhas do PT, o dinheiro da Bancop nas campanhas do PT. Então, para salvar a Bancop, o Lula chamou a OAS, que a gente hoje sabe que a OAS é quem banca o Lula, banca isso tudo, né? As despesas pessoais, essa coisa toda. E com dinheiro desviado da Petrobras. Então, eles pegaram todos esses empreendimentos da Bancop, todos esses empreendimentos, que a Bancop não tinha mais recurso, né? O recurso que foi desviado, não tinha mais recurso para sustentar, para terminar os imóveis, etc. Pegaram esses imóveis todos e repassaram para a OAS. O problema é o seguinte, a gente está descobrindo que muitos desses imóveis, especialmente os imóveis até que já estavam concluídos ou que foram dado prioridade, né? Que foi dada prioridade para a construção, então, o nome de PT, dos dirigentes, né? Então, você tem essa cobertura, a gente deu aqui o cara da CUT, você tem a própria Rosemary também tem apartamento, até o pessoal do Estado Islâmico aí estava usando os apartamentos da Bancop, a gente deu um dia desse. E um pequeno detalhe, 3 mil apartamentos não foram entregues, né, aos legítimos proprietários, as pessoas. Exatamente. E o que a gente está descobrindo é o seguinte, a gente está descobrindo que eles tinham uma espécie de plano perfeito, que era a propina estava sendo paga com imóveis. Então, assim, não é apenas... O que a gente desconfia é o seguinte, não tem apenas um imóvel em nome de um dirigente petista. Eles tinham vários imóveis. Então, assim, você pega uma torre dessa e tem 2 mil apartamentos, né? O que se entende disso? O que a investigação do Ministério Público de São Paulo está entendendo disso? Justamente que eles usavam, a propina toda era paga com esses apartamentos, esses imóveis que foram assumidos e concluídos pela OAS, só que a OAS não transferia esses imóveis, porque como era muito parceira do Lula e da cúpula do PT, eles moravam lá, ficava ali nos contratos de gaveta e ela ficava como guarda-chuva dessa turma toda, dessa propina toda. O problema é o seguinte, a OAS entrou em recuperação judicial por causa da Lava Jato. Então, todos esses imóveis agora, eles precisam ser vendidos para pagar os credores, que são justamente os credores da Bancop. Se o pessoal que recebeu a propina tiver os contratos de gaveta e quiser entrar na justiça para dizer, olha, eu quero receber o meu, vai ter que amostrar, né? Vai ter que ir lá e botar. E eu acho que ninguém vai fazer isso. Então acabou que o golpe está sendo revertido. A propósito, última coisa, acabou o nosso tempo, mas última coisa, a Justiça de São Paulo poderia imitar a Justiça de Curitiba e ir atrás dessa história, né? Até o fim, já que eles têm uma investigação sobre a Bancop, é uma investigação que já está lá adiante. Tem que ir urgente. Que eles não tenham feito esse passo sucessivo de perseguir o chefe do esquema, que é o Lula, que recebeu todos esses benefícios diretamente da OAS. Até porque é o seguinte, a prova desses apartamentos você consegue de outro jeito. Então, você vai ver se tem um síndico que sabe, às vezes você tem a administradora do imóvel que tem... Mas quem paga a conta de luz, quem paga a conta... Quem realmente é o dono. Mas quem paga a conta de telefone, tem sempre... Exatamente, a conta de telefone, de luz. Vai falar com a empregada doméstica. Quantas empregadas tem o Lula? Quantas empregadas ele paga quantas faxineiras limpam os apartamentos dele? Voltando à questão que você colocou sobre a Justiça de São Paulo, o único comentário que pode ser feito é que a Justiça brasileira, infelizmente, ela depende de ações individuais. Vide o caso do Sérgio Moro. Né? Ela não age, ela não tem um reflexo institucional. Né? Então, essa é uma questão complicada, porque você vê, por exemplo, o Fernando Henrique dizendo espero que haja outros juízes como o Sérgio Moro. A gente fica sempre na dependência do indivíduo, da ação individual. Mas se em 500 anos apareceu um... a gente tem que comemorar. Mas esse é o problema. Né? Esse é o problema. Quer dizer, você, não só os juízes, mas como procuradores. Né? Eu espero que realmente ele atue como exemplo, né? Ele funcione como exemplo, mas não um exemplo apenas individual, um exemplo institucional de como deve ser. Claro, e está aí um caso perfeito, né? Está aí um caso perfeito. Está fechado o caso, praticamente. Está fechado, está na capa da principal revista do país.
os benefícios que a OAS concedeu ao ex-presidente da República. A investigação já tem tudo, eles só precisam fazer umas buscas e apreensões e ouvir as pessoas, não precisa mais do que isso, não. É claro, vai para pega o Ministério Público de São Paulo, vamos lá. Pomba, se mexam. Puta vida, gente. Vamos lá, Alckmin. Olha. Bom, a gente confia em você. Vamos lá, Alckmin. A justiça é independente, Alckmin, né? Não, mas a magistratura é independente. Vamos lá. Vamos, TCU. Vamos lá, TCU. Bom, hoje a gente precisa ficar atento com o que vai ocorrer lá no TCU, né? É uma república bolivariana essa aqui, viu? É muito deprimente. Só terminar com uma nota alegre aqui, mas é uma depressão ler o noticiário que nós mesmos publicamos, porque a pátria grande. Putz. Eu quero só avisar a essa classe média que odeia os pobres, tchau, odeia os pobres e tudo mais, cuidado com o Waze, viu? Porque aquele pobre casal em Niterói que foi metralhado, você viu a história? Eles estavam com o Waze, que é esse aplicativo, em vez de rua, Avenida Quintino Bocaiúva, o Waze indicou Rua Quintino Bocaiúva e era na favela. Então, cuidado com esse Waze aí, parece petista. Comando Vermelho. Comando Vermelho. Tadinho. Uma história. Essa daí me causou mais engulhos do que a do TCU, talvez. Um negócio tão absurdo, né? Tão absurdo. E a frase do policial militar, do chefe do batalhão lá de Niterói, foi assim: é impressionante como eles querem se impor com a violência. Olha só, só deixa claro o seguinte, quer dizer, igual o cara falou assim, bota uma placa para avisar para não entrar na favela. Quer dizer, a gente está vivendo justamente uma situação em que você tem territórios dominados, né, em que o Estado não entra. Né? Então, assim, é um absurdo completo. Você tem... infelizmente, em territórios dominados, o Estado entra também. Mais ou menos toda Brasília, por exemplo, esse é um território dominado em que o Estado entrou. Daqui a pouco vou precisar de salvo-conduto para entrar aqui no... Olha, a gente vai te resgatar aí. Abração, tchau. Abraço, amanhã.